Graça e paz mais uma vez, aqui estamos nesse momento de reflexão, aqui nesse canal Mensagem Edificante, para abençoar você, para ser abençoado. E é uma alegria muito grande de ter essa oportunidade de estar entrando no seu smartphone, no seu aparelho, na televisão, enfim. É importante estarmos juntos. Eu quero te pedir que tu venhas ficar atento. Não vamos demorar nessa nossa ministração. Mas antes eu quero dizer que eu sou psicanalista, analista clínico, e eu faço tratamento de pessoas que estão acometidas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de medo, angústia. E isso precisa ser tratado. Você que está passando por isso por alguns meses, por alguns anos, alguns até por algumas décadas, você precisa ser tratado porque você está correndo sério risco de abrir quadros de doenças psicossomáticas, que elas são muito complicadas de lidar com elas. Então eu gostaria de dizer para você que eu faço atendimento presencial na Clínica Viver Care, em São José do Calçado, às segundas e quartas-feiras, e no Centro Integrado de Saúde, a Clínica CIS, às terças e quintas-feiras, em Bom Jesus, Tabapuana. E também eu estou fazendo atendimento online. Se você não mora nessas imediações de Calçado, de Bom Jesus, essas áreas de Apiacá, eu posso lhe ajudar. Mais à frente eu vou estar atendendo também em Guaçuí, mas por enquanto eu estou em Bom Jesus e em São José do Calçado, e eu estou fazendo atendimento online. Você pode entrar em contato comigo através desse canal, através do Mensagem Edificante, também através do Instagram, através do Telegram, através do WhatsApp, através do Facebook, tá? Também quero te dizer que eu sou pastor evangélico. Eu sirvo ao Senhor ajudando a Igreja Evangélica Vida, que é pastoreada pelo pastor Luiz Carlos de Souza. Também quero dizer e te pedir para que você possa para se inscrever nesse canal, se você ainda não fez, para nos ajudar. Quanto maior número de inscritos, mais facilidade nós temos para trabalhar dentro do YouTube, porque nós atingimos algumas etapas, algumas fases. Curta e comente, tá? Nessa oportunidade, não sei se você vai assistir de noite, de dia, de tarde, de manhã, mas nessa oportunidade gostaria de estar falando sobre 4 aprendizados com a oração de Jabes. Preste bem atenção naquilo que você vai ouvir. Somente um versículo, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É notável a honra que Deus coloca na oração, e inúmeros são os casos que são registrados da sua eficácia. Jabes é aqui mencionado em um longo catálogo de nomes, mas enquanto os nomes de outras pessoas são apenas registrados, ele particularmente é notado. Jabes mesmo declarou ter sido mais honrado do que todos os seus irmãos. Possivelmente essa distinção pode ter lhe sido dada por conta de sua primogenitura, mas era certamente ainda mais devido em razão da sua piedade como o patriarca de Jacó. Ele lutou com Deus e prevaleceu. Jabes era um homem que conseguiu, através de uma oração, mudar toda a sua história. Contudo, quem era Jabes na Bíblia Sagrada? Quase todos os nomes hebraicos tinham algum significado peculiar. Jabes significava tristeza. O nome foi lhe dado em memória de alguém, mas não há razão para se pensar que ele também tivesse um significado espiritual. Inegavelmente,
Jabes nasceu debaixo de um preconceito, recebeu um nome a qual ninguém quer receber. Porém, mesmo assim, ele não deixou isso moldar a sua história. Vejamos o objeto da oração de Jabes. Seu sentido primário foi evidentemente relacionado com bênçãos temporais. Deus havia prometido seu povo uma herança em Canaã, mas eles não foram capazes de expulsar seus habitantes. Jabes, portanto, consciente da sua insuficiência, orou a Deus pedindo a sua ajuda. Jabes pediu a bênção de Deus sobre seus próprios esforços. Jabes pretendia ser preservado de perigos aos quais as suas façanhas militares o exporiam, e buscava ter, através da intervenção divina, uma ampla herança na terra prometida. Jabes fez essas petições com um apelo significativo e sincero, muito sincero. A Canaã terrestre era típica do reino celestial. Os inimigos também, que deveriam ser expulsos, eram típicos dos inimigos com os quais o cristão tem que contender, lutar, guerrear. Além disso, a assistência que Deus prestou ao seu povo tinha a intenção de nos mostrar que ajuda que nós poderemos esperar dele. Vejamos a maneira pela qual a oração de Jabes foi oferecida a Deus. Entenda que é o sentimento e não a expressão que dá excelência à oração, mas em ambos os casos podemos observar isso diante de nós. Jabes demonstrou profunda, tremenda, intensa humildade. Jabes sentiu toda a sua dependência do poder e da graça de Deus. Esta expressão usada por Jabes demonstra uma oração muito íntima e não apenas algumas petições oferecidas de forma formal, por causa de que foram elas oferecidas. Oh, tomara, é a expressão dele. Essa humildade é absolutamente necessária para tornar a oração aceitável. Quanto mais nos humilharmos, mais Deus irá nos exaltar. Que isto seja lembrado em todos os nossos endereçamentos ao trono da graça, toda a sua oração feita a Ele. Já fez seu pedido com um apelo muito sincero, com uma disposição e uma promessa da divina aceitação. Jabes, ele estava crendo de forma convicta de que Deus estava ouvindo-o. Nós não temos nenhum relato detalhado sobre a bondade de Deus para com Jabes, mas a palavra de Deus diz que a mãe de Jabes o concebeu sentindo dores incomuns durante o parto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E foi em referência ao sofrimento da mãe e também em referência ao seu nome que Jabes rogou a Deus, dizendo: guarda-me, para que ele não viesse a ser Jabes em sua experiência cotidiana, que carregava o seu nome. Jabes argumentou em favor da fé que ele tinha em Deus. Jabes expressou muita confiança em Deus, que estava ouvindo a sua oração. É desta forma que nós também devemos nos aproximar de Deus, pois sem fé em nossas petições, sem nenhum sentimento, pouca coisa surtirá efeitos sobre nós. Ora, com fé, na certeza que Deus está atento às suas orações, certamente as orações nunca serão em vão. Essa história de Jabes, sem dúvidas, tem muito a nos ensinar. Apesar de ser uma das mais curtas biografias, o autor fez questão de mencionar esse homem. Vejam o que foi abordado nesse pequeno relato de Jabes.
Vejamos quem era Jabes e qual o significado de seu nome. Jabes, segundo a palavra de Deus, foi o mais ilustre que seus irmãos. Primeiro, Jabes pediu a bênção de Deus. Segundo, Jabes rogou o alargamento de suas fronteiras. Terceiro, Jabes suplicou a presença de Deus. Quarto, Jabes clamou pela proteção de Deus. Conclusão: Deus atendeu o seu pedido. Na verdade, quem era Jabes? Jabes, como já mencionamos, era diferente, foi o mais respeitado de sua família. Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida. O que mais nos chama a atenção nesta história, a história de Jabes, é que apesar de ter nascido pela tribo de Judá, que significa louvado, glorificado ou exaltado, uma tribo que tem um nome de alegria, o seu nome, Jabes, não condizia com o do seu próprio povo. Jabes era tristeza, dor. O significado do nome de Jabes é que causa sofrimento. Porém, a oração de Jabes, mencionada nos versículos 9 e 10, é uma verdadeira pérola enterrada em uma longa série de genealogia. Ele é mencionado não pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé no Deus de Israel. Jabes não deixou seu nome definir seu futuro, mas sim rogou ao Senhor e Deus o atendeu. Isso nos mostra com muita clareza que nós devemos expor todos os nossos desejos diante de Deus em oração, de forma abrangente, como foi a oração de Jabes. A nossa oração também deve incluir todas as nossas necessidades temporais, espirituais e também eternas. Não há nada tão grande que não tenhamos a liberdade de pedir a Deus. Nem qualquer coisa tão pequena, mas é preciso reconhecer toda a nossa dependência de Deus para isso. Na verdade, não há nada grande ou pequeno, seja diante de Deus ou em referência a nós mesmos. Saiba que todas as coisas são facilmente iguais para Deus, que formou o universo por sua palavra e conta os cabelos de nossas cabeças. Não há nada, embora que mínimo, que não prove ser importante para nós. A direção de Deus para nós é a seguinte: Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graças. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Não sabemos ao certo porque este título de homem ilustre é atribuído a Jabes. Contudo, certamente foi por causa de sua inconformidade com a decretação de derrota em sua vida. Muitas pessoas, quando estão frente a frente com o fracasso, acabam desistindo naquele momento. Porém, Jabes não agiu dessa forma. A melhor afirmação sobre o oposto de sucesso não é o fracasso, mas sim a desistência. Parece que Jabes entendeu isso e não desistiu de ser uma pessoa abençoada por Deus, mesmo que seu nome apontasse exatamente o contrário. Muito embora Jabes tivesse seu passado complicado, ele reagiu a essa situação e superou os seus traumas. De certo, também, que o fato de Jabes ser considerado mais ilustre do que seus irmãos é por causa da oração que ele fez a Deus.
podemos perceber o quanto ele conseguiu o favor de Deus por intermédio da sua oração. Veja porque Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, na qual podemos retirar 4 aprendizados na oração de Jabes. Primeiro aprendizado, ele pediu a bênção de Deus. Agora um pouco mais amplo. O Deus que Jabes fez o seu pedido é um Deus vivo. Ele é o mesmo Deus que eu e você servimos. Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus entende essa posição, a primeira coisa que eles pedem é a bênção de Deus. É somente através das bênçãos de Deus que nós conseguiremos vencer o fardo que nós carregamos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito exatamente assim o que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor. Estava cansado de carregar esse fardo. Então Jabes vai atrás daquele que pode resolver qualquer situação. Ele foi diante de Deus. Jabes percebeu que sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim pela caminhada de bênçãos da parte de Deus na sua vida. Igualmente, é na nossa vida. Às vezes você está preso a dores e sofrimento, contudo, assim como Jabes, podemos orar e pedir a bênção de Deus e sair dessa esfera de dor, de sofrimento, de fracasso. Nunca se sinta desqualificado para servir a Deus. Saiba que Deus olha o seu coração e não o seu passado. Segundo aprendizado, rogou o alargamento de suas fronteiras. Jabes pediu para que Deus aumentasse as suas terras, ou seja, que a prosperidade de Deus estivesse sobre a sua vida. Jabes não era uma pessoa qualquer, tinha o desejo e vontade de conquistar mais. A prosperidade, segundo Deus, sempre é uma dádiva em nossa vida. Josué foi próspero que diz: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tudo que fizesse será bem sucedido. Jabes não queria apenas que seu passado não o condenasse, mas sim que o seu futuro fosse abundante diante da graça de Deus. Exatamente essa é uma atitude que nós também devemos ter. Existem pessoas que estão acomodadas com a situação incômoda e, em vez de tomarem uma atitude, ficam reclamando. Não consigo conquistar nada. Não tenho futuro. E só reclama. Sou uma pessoa que nada que eu faço dá certo. Fica sempre reclamando. Com certeza, essa não deve ser a sua postura. Não deva ser essa postura. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Esse Deus Pai é aquele que nos ajuda a conquistar mais. Porém, precisamos ter a disposição de ir atrás, de nos esforçar, a começar pela oração. Jabes queria mais terras, mais influência e oportunidade para se ter uma bênção nas mãos, para ser uma bênção nas mãos de Deus, para ter a bênção de Deus nas suas mãos. Terceiro aprendizado, suplicou a presença de Deus. O terceiro pedido que Jabes fez foi: que a tua mão esteja comigo. Jabes clama por proteção, pois ele entendia que não adiantaria ter as suas fronteiras alargadas se ele não tivesse junto dele a presença e a mão de Deus, do Altíssimo, para guiá-lo em todos os seus passos, para protegê-lo, para guardá-lo. Davi, quando estava no meio ao seu pecado que ele cometeu, ele fez a seguinte oração após o pecado. Salmo 51, versículo 11, diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi foi um rei rico, porém ele não pediu para que Deus não retirasse a sua riqueza, mulheres ou influência. Davi roga a Deus para que jamais o Espírito Santo fosse afastado da sua vida. Ele não estava se preocupando com a sua riqueza, com nada. O Deus da bênção é mais importante do que as bênçãos de Deus,
Saiba disso. Esta é uma fonte que tem que estar em nossa vida e devemos ter sede insaciável da presença de Deus dentro de nós. Infelizmente, atualmente, muitos se preocupam mais com o que Deus pode dar do que realmente quem Deus é. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. Para superarmos as dores, precisamos da presença de Deus. Você e eu não podemos vencer nada se Deus não for conosco. Quarto e último aprendizado. Jabes clamou pela proteção de Deus. Como quarto e último pedido, Jabes diz: guardando-me de males e livrando-me de dores da aflição. Jabes entendia que os seus passos, por mais que viessem a ser prósperos e abundantes, jamais seriam uma tarefa fácil, pois existem males e existem dores. No Salmo 46, no verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Certamente não encontraremos refúgio e fortaleza, e muito menos socorro, fora da presença de Deus, pois é somente a presença de Deus que nos traz essa ausência, que traz a ausência do inimigo. Por exemplo, para clarear o seu entendimento, imagine o seguinte: Deus é como se você estivesse olhando no espelho. Quanto mais se afasta, mais pequeno fica. Quanto mais você chega perto do espelho, maior você fica. Quando estamos perto de Deus, Ele nos protege a nossa vida. Guarda os nossos passos. Até porque nós não temos forças ou ferramentas para lidar com o inimigo, a não ser que Deus esteja conosco e o seu Espírito Santo nos capacite para vencer. Por causa dos 4 pedidos de Jabes, a partir de suas convicções, Deus o atendeu. Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia encerra dizendo que Deus atendeu o seu pedido, assim como Deus também faz em nossas vidas. Deus quer atender os nossos pedidos. Agora eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso ter certeza de quem é Deus. Muitas vezes podemos ser tímidos em pedir algo para Deus, contudo Ele sempre vai escutar as nossas orações. Fale, converse com Ele. Quando exercemos a nossa fé e certeza de quem é Deus e o que necessitamos dele para viver uma vida diferenciada, teremos ousadia de entrar no santuário da presença de Deus. Como resultado de termos a mesma ousadia de Jabes, que Jabes teve, o Senhor será contigo, manifestando as bênçãos de Deus, prosperidade, proteção e presença. A palavra de Deus nos diz em Mateus 21, versículo 22: e tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. O segredo de pedir a Deus é fazer isso com fé, crendo que você vai receber. Certamente, cada um de nós tem algo que precisa ser tocado por Deus, e é nesse momento que o Espírito Santo lhe mostrará o poder que existe na oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar todos estes que ficaram até agora, nesse momento de reflexão. Sejam abençoados e que eles possam ter a atitude e ousadia de Jabes, buscando de Deus a bênção, a proteção, a presença, e que a prosperidade, a bênção possam alcançar a vida e a família de cada um deles, em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, de inscrever-se e de comentar. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Amém.